Caros amigos, estamos de volta e quero-vos relembrar que o refrigerante oficial da Hora Quente agora é o Quima de Maracujá, nos Estados Unidos pela primeira vez em lata. É o verdadeiro sabor dos Açores. Se conhece outros refrigerantes com sabor a maracujá, é artificial. Aqui parece que você está mesmo a beber o sumo do maracujá, mas com um bocadinho de gasificação. Vale a pena Quima de Maracujá, na sua loja preferida. E se não estiver nessa loja, diga a eles que a J. Muniz importa Quima de Maracujá em lata, sabor dos Açores. Muito bem, meus amigos, esta noite vamos dar as boas-vindas a uma cara conhecida aqui no Portuguese Channel. Ela de vez em quando passa por cá para falar informação muito útil sobre o Senior Whole Health. Esta noite, não é exceção, vem falar do Senior Whole Health, mas também vamos saber um pouco mais sobre o percurso da nossa convidada, Juraci Capataz. Juraci, olá, Ricardo. Tudo bem? Seja bem-vinda à Hora Quente. Obrigada. É a primeira vez na Hora Quente. É a primeira vez ai, cá. Ai. E parabéns pela Quima. Ontem, por acaso, fui comprar, porque chegamos dos Açores e é o sumo preferido do meu filho. Aí está. E nada diz férias nos Açores com beber uma Quima fresquinha. Muito bem. Portanto, mais um motivo, estão a ver? E é a nossa convidada a dizer, não sou eu. Quima de Maracujá, da Melo Abreu, agora disponível em lata. Muito bem. Juraci, Senior Whole Health, já estás há muitos anos a trabalhar na Senior Whole Health. Há quantos anos já? 10 anos. 10 anos. 10 já anos. há 10 anos. E sempre que vens cá, temos sempre amigos telespectadores que nos ligam nos dias seguintes a pedir os contactos, apesar da publicidade estar no ar, Exato. Mas é mais fácil ligar e pedir porque trazes sempre informação útil. Vamos falar um pouco sobre Senior Whole Health e dar a ideia do que é o Senior Whole Health para aqueles que ainda não sabem. Sim, então, o Senior Whole Health foi um projeto, uma ideia que teve início no estado de Massachusetts, no tempo de Mitt Romney, quando começaram a pensar em que todos tinham que ter um seguro, mas também, além disso, as pessoas estavam a ir muito para a casa de idosos, para os nursing homes. E às vezes sem necessidade disso, porque não tinham ninguém que os acompanhasse em casa para estar a gerir os cuidados deles. E então o Estado não conseguia fazer isso e houve um concurso a companhias privadas para apresentarem um projeto e ao início foi mesmo só um projeto. Será que isto vai dar resultado? E teve início em 2004, na cidade de Brockton. Começámos a inscrever algumas pessoas e o resultado foi mesmo um sucesso. De Brockton fomos para Fall River. E nessa altura eu ainda não estava a trabalhar com o Senior Whole Health, mas com a Diocese de Fall River. Ao princípio, quando o Senior Whole Health veio ter comigo, eu achei muito pão por um escudo, não é? E telefonei para o Estado e disse, olha, tem aqui uma companhia em Fall River que quer inscrever idosos. E eles, não, isso é um benefício tão bom, se puder ajudar as pessoas, faça isso. E então, o Senior Whole Health é para pessoas que têm o Mass Health Standard. Quer dizer que é uma pessoa que tem poucos rendimentos ou que tem um pouco mais, mas também já está muito fraca e precisa de apoio em casa. E o Senior Whole Health fica o seguro de saúde, o seguro de tudo, desde dentista, oculista, oftalmologista, mas também o apoio no lar, na casa. Então, se a pessoa algum dia precisar de apoio ao domicílio, ajuda para alguém ir lá para ir dar banho ou limpeza na casa, uma enfermeira, conforme a saúde da pessoa vai mudando, o apoio também vai mudando. E então, engloba-se tudo num só programa. E quando eu fiz a transição da Diocese para o Senior Whole Health, eu estava com receio, estava com medo, porque há 10 anos que eu estava a ajudar as pessoas na Diocese e, claro, que, pronto, isto é uma companhia, é privada, mas até hoje eu não me arrependo, porque nada me agrada mais do que estar em algum lugar e vir uma pessoa que já se inscreveu, ou o pai ou a mãe, e agradecem porque não sabem como é que ia sair se não fosse o Senior Whole Health. Exato.
Portanto, só para esclarecer, só quem tem o Mass Health Só Center quem tem o Mass Health pode ter este suplemento, que correto. o Senior Whole Health. Exato. E só em Massachusetts. Isso E só em Massachusetts. Agora, como isto tem sido um sucesso, este modelo de cuidados, que é cuidados preventivos, a gente quer cuidar da pessoa desde que elas façam os 65 anos, não depois de estarem já muito... Ou seja, prontos, ajudamos sempre, mas se a gente inscrever com a pessoa saudável, a pessoa vai se manter saudável mais tempo. E como tem sido um sucesso, já há outros estados que querem imitar, ou nós vamos a outros estados explicar como é que não é. Nós também estamos em Nova Iorque, mas cada estado tem regras diferentes. Exato. Muita gente nos telefona de Rhode Island, porque vão a médicos em Fall River, mas infelizmente não estamos em Rhode Island. Como é que funciona com medicamentos, por exemplo? Portanto, se alguém tem medicamentos, o Mass Health, claro que cobre parte disso. O Senior Health, Whole Health cobre o resto? Cobre 100%. Ok. Então, hoje em dia, os medicamentos, se a pessoa tem o Medicare, é o parte D, que é um terceiro cartão que a pessoa usa, que paga os medicamentos. E então nós ficamos o parte D do membro. Então, nós pagamos os medicamentos a 100%. Até os medicamentos que, tipo Tylenol, vitaminas, se existe uma receita médica, isso também é de graça. E nós também oferecemos aos nossos membros todos um valor de $100 de 3 em 3 meses, num cartão, que é para usar na farmácia para comprar coisas como termómetros, pensos, pasta de dentes, escova de dentes, coisas que a gente compra todos os meses, vamos dizer, e pronto, é $400 por ano que a pessoa poupa também. Exato, exato. Agora, falo especificamente de alguns casos que o Senior Whole Health tem ajudado. Às vezes casos extraordinários. Exato. Que ninguém espera, mas... eu um dia estava a fazer uma feira de saúde em Swansea é o Venus da Milo, correto? E então, muitos vendedores, e vem um senhor e diz assim, Senior Whole Health, porquê que vocês são um segredo? Toda a gente devia estar aqui inscrito. E eu perguntei, então, o que é que faz? E ele era assistente social ou caseworker num dos hospitais da área. E ele disse, sabe, aconteceu-me uma história tão engraçada. Apareceu lá um casal, a senhora ia ser operada ao joelho para pôr prótese. E o marido dela tinha já inícios de Alzheimer's. E a senhora trouxe o marido consigo. E queria que o marido ficasse com ela enquanto ela estava internada. Porque ela é que sabia cuidar do seu marido e nunca quis que ninguém ajudasse. Sim. E ele disse, senhora, a senhora vai ser operada, vai estar aqui 3 dias em recuperação e depois vai ser transferida para um centro para fazer a fisioterapia. Então, o seu marido não pode ficar aqui, mas eu não tenho ninguém. E ele reparou que o seguro era o Senior Whole Health, porque eu é que tomo conta dele. E então, este senhor do hospital telefona para a enfermeira que dava apoio a este casal, do Senior Whole Health, e ela disse, bem, ela nunca quis apoio porque ela é que sabe cuidar dele. Mas o que a gente pode fazer é ir buscá-lo agora, transferi-lo para o centro onde depois ela será transferida e depois vamos fazer tudo possível para que eles fiquem no mesmo quarto. E assim foi. O senhor foi para o centro, ela 2 dias depois de ser operada foi para o mesmo centro e eles estavam no mesmo quarto. Durante 3 semanas ela esteve lá a fazer a fisioterapia e ele esteve também no quarto com ela. Isso é fantástico. Então são coisas que para a gente são coisas do dia a dia, mas não são coisas comuns se a pessoa não tem um plano como o Senior Whole Health. Exato, exato. Já encontrou um caso onde o Senior Whole Health não pôde ajudar? Há alguma coisa que o Senior Whole Health não cobre? É difícil porque cada caso é tão diferente. A regra
do Estado Federal, mas com qualquer seguro se a pessoa está a fazer diálise, não se podem inscrever em seguros privados. Okay. Então, isso é uma das regras que a gente não pode fazer. Outra coisa é, às vezes, há pessoas que já estão numa fase muito crítica e estão nas suas casas e os filhos estão a pagar 24 horas de ajuda, estão a dormir lá. Já há casos muito complexos que às vezes a enfermeira pode pensar que a melhor coisa é a pessoa ir para um lar. Ou nós não podemos pagar 24 horas por dia. E então, de vez em quando acontece essas situações, mas é muito raro, que a gente tem que dizer, bem, de repente a gente não pode garantir as 24 horas por dia. Porque se é 24 horas por dia, a pessoa está mais segura num lar. Então, mas se a família quer ficar com o pai ou a mãe com cuidados 24 horas por dia em casa, nós não podemos garantir isso a ninguém. Então, são esses casos que às vezes, de vez em quando acontecem, mas é muito raro. Eu sei que seguro para dentista também é a providenciado, 100%. Mas em tudo, todo o tipo de trabalho precisa fazer. Todo o tipo de trabalho. Isso é incrível. É incrível, é. Qual é o limite de idade? Ou seja, 65 anos. 65 anos ou mais, ter rendimento baixo e ter um Mass Health, não é? Correto. Muito bem, mas quem quiser mais informações pode ligar para a Juracy ou mais alguém, não é? Exato, podem, o meu contacto é o 508 717 7278. E também, quando estão a ver o nosso reclame, nós damos um número. Esse número podem estar à vontade e ligar e dizerem que falam em português, que a chamada ou vem para mim ou para as minhas colegas que falam português. Então podem estar à vontade com o número do reclame. Muito bem, vou repetir o número: 508 717 7278. Para o Senior Whole Health, se tem pelo menos 65 anos de idade e tem o Mass Health Standard e vive em Massachusetts, obviamente, pode ligar para o Senior Whole Health e ter ainda mais ajuda. Portanto, exato. Quem diz, não há ajuda, há ajuda. Há ajuda, e neste caso do Senior Whole Health, que já conhecemos há muitos anos, aliás, as nossas conversas já duram há vários anos. É verdade. E eu sei de muita gente que o Senior Whole Health tem ajudado. Portanto, vocês estão de parabéns pelo trabalho que desenvolvem. A Juracy, vamos fazer um intervalo. Muita gente conhece a Juracy do Senior Whole Health, mas agora vamos passar a conhecer a Juracy melhor, o seu percurso, que tem uma história muito interessante que vai contar já a seguir. Fique connosco, mais Hora Quente com Juracy Capataz, logo a seguir este intervalo. Estamos de volta com mais Hora Quente, esta noite com o Juracy Capataz, do Senior Whole Health, mas há muito mais história para além do Senior Whole Health com a Juracy, e durante esta nossa entrevista também, para quem não teve a oportunidade de apontar um número e quiser saber mais sobre o Senior Whole Health, podem ligar para o número que está aí em rodapé, o número da Juracy, o número de trabalho onde pode contatar e saber mais informações. No entanto, Juracy, as pessoas que te conhecem, mas que não te conhecem pessoalmente, sabem que estás ligada ao Senior Whole Health, antes disso ao Catholic Social Services, mas não sabem muito sobre a tua história e o teu percurso. Para aqueles que conheciam o Sr. Rodolfo Ribeiro, do Banco Comercial dos Açores, muitos conheciam, era uma figura extremamente respeitada na nossa comunidade. A Juracy é filha do Sr. Rodolfo Ribeiro. Sou a mais nova. A mais nova. São 3 irmãos, não é? Somos 3, um rapaz, a Leslie, o Zé, a Leslie e eu. Muito bem, muito bem. Então, Juracy, nasceste aonde? Eu nasci na Ilha do Pico. E vieste para os Estados Unidos com que idade? Vim para os Estados Unidos com 8 anos de idade. 8 anos. Portanto, ainda tens memórias vivas do teu tempo do Pico? Tenho. E foi uma coisa que, quando emigramos para cá, era só
uns meses para o meu irmão vir para cá estudar, e então eu vim com a minha mãe para o meu irmão ficar cá a estudar e fomos embora. Sim. Não era para emigrar. Entretanto, o meu irmão não se deu bem, não se dava bem cá, muito frio, as coisas diferentes, quer dizer, um choque mesmo, um choque cultural para ele. E a minha mãe disse, não, tu não vais desistir, eu volto. Então, eu voltei com a minha mãe para ter a certeza que o meu irmão não desistia de estudar no SMU, nessa altura. E o meu pai ficou lá com a minha irmã e pronto, eu vim para cá sem vontade de vir para cá, mas fomos ficando. Entretanto, a minha irmã depois vem também e, de repente, meu pai diz, olha, vão abrir em Fall River um banco e eu vou para lá também. E então ele veio, mas isto foi tudo quase como uma experiência. E fomos ficando, mal as aulas acabavam, eu ia para o Pico, estava lá até as aulas iniciarem outra vez, às vezes ia pelo Natal, às vezes ia pela Páscoa, então eu nunca desliguei o Pico. E sempre com aquela saudade, e sou de cá, sou de lá, e quanto mais velha estava a ficar e a gostar mais dos Açores, mais eu queria voltar. Sim. E então o meu pai voltou em 94 para se reformar lá, e eu decidi também voltar com o meu pai. Já tinhas completado os teus estudos cá? Já em turismo, em técnicas e gestão de turismo. E eu fui para os Açores com 24 anos. Se os Açores, em 1994, quando eu fui, estivessem como eles estão hoje, eu talvez não tinha voltado. Porque eu já ia com as ideias do que os Açores são hoje. Pois. E lá fazes tudo muito lentamente. E então estive lá a trabalhar 6 anos, fiz muitas coisas lá. As minhas amigas que eu tinha de escola eram todas professoras. E elas dizem, olha, concorre para dar aulas. E disse, dar aulas? Mas eu nunca dei aulas. Eu só estive cá a estudar até à 4ª classe, praticamente. Não, concorre. Lá fui eu preencher para concorrer. Claro que aquilo são 10 escolhas. Eu comecei logo com Ponta Delgada, Vila Franca, Angra do Heroes, quer dizer, de maior para mais pequeno, não é? O meio. E então, a minha penúltima escolha foi Santa Cruz da Graciosa, que é a terra do meu pai. Sim. E a minha última era As Flores, eu não pus Corvo. E as minhas colegas, as minhas amigas ficaram todas colocadas. Isto já era fim de verão, e disse, bem, nunca mais vou ser colocada. E o carteiro bate-me à porta com um telegrama, aquele já moda antiga, papel muito fininho. Eu fiquei colocada em Santa Cruz da Graciosa. Eu tinha que estar presente daqui a 3 dias. E agora? Agora o que é que eu faço? Nunca dei aulas na minha vida. Lá fui eu para a Graciosa, um ano dar aulas. Sim. Dei aulas de inglês ao 3º ciclo, 7º, 8º e 9º. Tinha cerca de 300 alunos, que era 10% da população da ilha. Sim. Imagino. Foi uma experiência única. Adorei dar aulas. Adorei os meus alunos. Este verão fui à Graciosa e tive vários, você é professora. Então, e já se passaram alguns anos. Sim. Mas o meu calling não era dar aulas. Gosto muito, mas não a crianças. Então, aquelas idades, 13 anos, 14 anos. A rebeldia da adolescência. Exato. Eu tinha alunos que, pronto, os Açores já mudaram muito, mas em 94 eu tinha alunos que iam para as vacas primeiro, antes de irem para a escola. Sim. Já é um mundo que eu conheci que hoje em dia já não existe. Pois.
E então houve vaga para o turismo na terceira e eu fui trabalhar para a terceira um ano. Sim. Lá é tudo a contratos, o contrato acabou. Mas foi a primeira vez que seguiste o ramo que tu tinhas de formado? Não, no Pico, quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar como guia na Fábrica da Baleia, que hoje é um museu, mas também um contrato de verão, Sim. 3 meses. Depois fui para a Graciosa, depois fui então para o turismo e era um contrato de 6 meses, mais 6 meses e não renovável. Então, depois de um ano lá na terceira, voltei para o Pico e comecei a dar aulas outra vez no Pico, mas em turismo. Abriu lá uma escola profissional e eu comecei a dar aulas no que eu gostava. Portugal estava ao início da CEE e eram com verbas que vinham da CEE. Às vezes as verbas vinham, outras vezes não vinham. E então, depois de 6 anos, eu disse, não, eu não posso viver sempre nessa incerteza, não é? Na incerteza se vou ter trabalho, se vou ter ordenado. Então, voltei para os Estados Unidos, com 30 anos. Foi fácil essa decisão? Foi, porque já estava frustrada, já estava farta de estar sempre... Porque quem trabalha aqui e vai para os Açores trabalhar, já vem com uma certa ética de trabalho, com uma certa energia de trabalho, que é difícil adaptar lá. Eu disse, olha, vamos fazer assim. Epá, vai com calma. É para ir-se fazendo. É para isso. Por exemplo, no turismo, estava lá, era verão, época alta, e nós fechávamos para o almoço, do 12:30 às 2h. O escritório de turismo fechado em plena época alta, e eu via as pessoas a espreitar pela janela e disse, mas isto é uma vergonha. E eu fui falar com o chefe e disse, não, como é que é época alta? Olha, se queres fazer isso, faz. E disse, está bem, eu, por minha conta, eu faço o meu almoço depois das 2h, mas é uma vergonha ter a porta fechada. E, pronto, eram coisas que não... Pronto, era difícil... Vai com calma, que tu vens de fora. É por isso que não aceitam bem quando vamos com as ideias de cá para lá, que ainda vão dizer, bem, se ainda vem para aqui a gente vai ter que fazer o mesmo, não é? Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas, ao todo, o regresso aos Estados Unidos depois proporcionou o quê para ti? Então, eu voltei sem saber o que é que eu ia fazer. E na altura... comprei o jornal e vejo uma vaga de ESL, que era em inglês para adultos, nos Serviços Sociais Católicos. Disse, bem, eu tenho aquele ano a Graciosa e no Pico também já dei aulas, tenho, pelos Açores, fiz o curso para dar ensino a pessoas adultas, vou tentar esta vaga, fui lá, entrevistei e deram-me o trabalho. Mas o trabalho era lindo porque era em Fall River e era através das paróquias. E eu então ia às paróquias todas, inscrevia as pessoas, procurava professores e voluntários para darem aulas, eu também dava, e da diocese toda de Fall River, que é de Taunton até Cape Cod, nessa altura o Cape Cod estava a receber muitos brasileiros, também queriam aprender inglês. Nós fazíamos cerimónias de fim do ano com 600 a 700 alunos. Uau! Das paróquias todas de Taunton ao Cape Cod. Hoje em dia... Pois, infelizmente. Não há. Quer dizer, infelizmente ou felizmente? Sim, mas há pode haver vários motivos, não é? Exatamente, mas adorei muito e então não só o ensino de inglês, mas até hoje o trabalho que eu continuo a ter saudades e que dá uma satisfação enorme era a cidadania. Porque as pessoas que queriam realmente ser americanos, ter aquele prazer de ir votar e estar lá com eles 6 meses a aprender o inglês, a preparação para o teste, levá-los ao exame e eles saírem de lá com... Eu passei
nem sei explicar. É muito gratificante, certamente, muito, e sabendo muito, que muito. Contribuíste para isso ainda mais, não é? Chega a altura que, depois de quantos anos, decides deixar o Catholic Social Service? Sim, bem, estas verbas acabaram, entretanto vieram outras verbas que eu também lá tive o prazer de trabalhar com os meus idosos na paróquia de Santo Cristo. Entretanto, essas verbas iam acabando para eu ficar lá a tempo inteiro, mas estava já a trabalhar com o Senior Whole Health cá e lá. Então, depois de 10 anos de inglês, cidadania e os idosos, é que eu decidi ir para o Senior Whole Health, porque as verbas iam se acabando e então a única verba, o único programa que não tinha verba de subsídio, que é com fundos da Diocese, que é um emprego que existe sempre, era a proteção de menores. E eles disseram, não, tu se queres ficar, vamos tentar a proteção de menores. E eu então disse, pronto, vou. E realmente, quer dizer, a proteção de menores é para quem está preparado psicologicamente para trabalhar com a proteção de menores. Eu, pronto, estava a ficar doente mesmo e eu disse, não, isto não, eu não fui treinada para lidar com estes assuntos e foi aí que eu decidi em aceitar o Senior Whole Health. E pronto. E o que eu estou a ver no teu percurso é que todos os trabalhos que tiveste tiveram sempre o objetivo de ajudar alguém ou ajudar os outros. Exato. O que é que te atrai a ajudar os outros? Podias querer outro trabalho que era muito mais para ti, para teres uma satisfação pessoal, mas ajudar os outros dá essa mesma satisfação para ti? Pronto, eu acho que qualquer pessoa que seja humana tem mais prazer em dar do que em receber. Mas o trabalho que eu tenho agora, eu posso dizer que eu ajudo muitas pessoas, eu não, mas a companhia para quem eu trabalho, eu ajudo muitas pessoas, mas ao mesmo tempo dá a mim um outro prazer porque eu tenho objetivos que eu tenho que cumprir para a companhia e então tenho os dois lados, quer dizer, é uma companhia que está-me a desafiar todos os dias, mas ao mesmo tempo o meu desafio é ajudar as pessoas. Isso. Então é the best of both worlds. Exato, quer dizer, exato. Adoro mesmo. As pessoas, quando te veem, reconhecem aquilo que fizeste, Sem dúvida. Ocasiões onde pudeste ajudar? Sem dúvida. Desde até cá, eu posso estar em Fall River, vou ao supermercado e diz, não se lembra de mim, não sei, da Igreja de Santo Cristo ou do Espírito Santo, a gente fez assim, é verdade, é verdade. Sim. E pessoas que, quando a Quaker fechou, tinham falta de aprender inglês e outras bases que ajudamos a procurar outros empregos. É muito engraçado, mas a nossa sociedade hoje em dia já está muito diferente. As necessidades de há 10 anos atrás, de há 20 anos atrás, quando eu regressei do Pico, já não é a mesma coisa. Quais são algumas das principais diferenças que notas? Hoje em dia, por exemplo, vamos supor até com o Senior Whole Health. Há 10 anos atrás, as pessoas que tinham 65 anos e estavam sem inscrever eram pessoas, prontos, que trabalharam, mas que têm poucos recursos. E precisavam do nosso apoio, mas eram pessoas saudáveis que faziam a sua vida normal. Hoje, as pessoas que têm 65 anos já têm outras necessidades. Já são pessoas que não tiveram uma vida saudável há muitos anos. Então, já fumaram, já tinham outros vícios, já precisam de outro apoio psicológico. Então, já é outras necessidades do que eram há 10 anos atrás. E eu penso, por exemplo, os nossos idosos em Fall River, que era onde eu tive, quer dizer, eram mais
são carentes, mas tinham tanto para oferecer à comunidade, e esses idosos tinham paixão pelas suas paróquias, e eu vejo que ainda existe, mas esses idosos já não fazem parte, já ou faleceram, quer dizer, e nós não aproveitamos o suficiente para aprender mais com eles. Muito bem. Juraci, regressas em 2000, como mencionaste, para além do percurso profissional, também apaixonas-te, não é? Depois do teu regresso, não é? O teu nome Capataz não é por acaso. Não é por acaso, e nós falamos sempre que o meu primeiro nome é super complicado, Juraci, solteiro era Ribeiro, e claro, quando a gente se apaixona, quer ter o nome do nosso esposo. E eu coloquei o nome de Capataz, que é o nome do Nuno, e hoje em dia ele diz sempre: porquê que tu foste para o meu nome? Canto, Juraci Ribeiro já era complicado, agora Juraci Ribeiro Capataz ainda é mais complicado. Não, mas eu e o Nuno éramos amigos de liceu. Eu sou um pouco mais velha do que o Nuno, entretanto eu fui para o Pico, ele fez cá a sua vida e as coisas são para ser e os caminhos voltaram a cruzar-se. Os caminhos voltaram-se a cruzar e eu estou casada há 16 anos com o Nuno. 16 anos. Tem um filho também, um filho. Com a mesma idade? Não, tem 13 anos o André. 13 anos, 13 anos. Já não estava a dar mais anos. Não, ele tem cara de ele quem é tem alto, 17 ele é muito alto, ele é muito alto. Mas outra parte que eu queria falar é que eu acho que já foi este ano que juntaste à tua irmã, à Leslie, Sim. E vocês criaram uma bolsa de estudo em nome do seu pai. Achei isso um gesto fantástico. Fala-me um pouco sobre isso. Sim, o meu pai, a paixão dele era a lei e contabilidade. O meu pai era solicitador. Quando veio para cá, foi consultor jurídico para o consulado e também tinha lá, deu início à Caixa Económica Picoense e também tinha um escritório de contabilidade por sua conta. Então, a paixão dele era a lei e os números. E ele faleceu a 2 de abril do ano passado e eu e os meus irmãos pensamos como é que nós vamos continuar com a memória dele. E a Leslie é que propôs esta ideia e nós oferecemos este ano a bolsa de estudo a um aluno que ia para a contabilidade no Stonehill College. Ótimo. E para o ano vamos ver, quer dizer, nós não é que escolhemos, há uma comissão que escolhe conforme a situação financeira desse aluno, as notas dele ou dela, e depois eles é que dizem, olha, é esta pessoa que vai receber a bolsa. É interessante é que fala-se muito do seu pai, conhecemos a Juraci, conhecemos a Leslie, conhecemos o José, o seu irmão, todos muito bem sucedidos em áreas totalmente diferentes e que nada tinham a ver com a área do seu pai também. Mas há uma senhora nos bastidores que é uma guerreira, a sua mãe, que pouco se fala dela em termos públicos, mas foi a senhora com muita garra que mantinha a família. Foi. E que mantém a família. Sem dúvida. Ela uma agora, jovem. Exato, ela agora está não está no Pico, está na Graciosa. Chegou lá hoje e a história dela está lá é muito engraçada, porque eu fui à Graciosa com a minha mãe fazer uma surpresa à minha irmã, que ela estava lá, e a minha mãe, com o seu carro, a recuar, riscou o lado do carro lá na Graciosa. Mas voltou para o Pico com o seu carro e ela disse, olha, eu vou voltar para a Graciosa esta semana, que foi hoje, porque lá é muito mais barato a pintura do que no Pico. É interessante. E então, ela está agora a pintar o seu carro na Graciosa para voltar para o Pico e, se Deus quiser, volta para o fim de setembro para estar outra vez connosco. Juraci, Pico ou Graciosa, já agora? Bem, é muito complicado. Eu tenho uma grande paixão pelos Açores. Mesmo. Este ano estive lá quase 3 semanas e estive lá em 5 ilhas. São Miguel, 2 dias, Pico, Faial, São Jorge e Graciosa. A minha paixão é o Pico. Cresci lá, nasci lá
mas o pico já não é o pico de 1970 nem de 1980. As coisas que estão a afetar nós cá, ou o mundo como comunidade, também está a afetar os Açores. Por exemplo, Facebooks e essas coisas todas, as pessoas já não têm aquele convívio de saírem e estarem em casa dos amigos e assim, sabe? Não se vê. Está tudo em casa, a ver televisão e nos Facebooks, que eu penso que estraga muito o que era os nossos convívios. Mas eu adoro o mar. Eu adoro o mar. E então eu vou para o Pico para estar na casa da minha mãe e nadar. Adoro, adoro, adoro. Este ano fui a São Jorge, coisa que não fazia já há 20 e tal anos, e estou apaixonada por São Jorge. A costa norte da ilha tem lugares, aquelas fajãs. Para quem gosta de nadar, é um lugar ideal. A Graciosa também gosto. Passei lá um inverno, por isso não tenho a mesma paixão que a minha irmã tem. Porque quem vive lá, como eu vivi lá, e passa lá o inverno, onde está muito mau tempo, já não passa barco há semanas, os voos cancelados, os supermercados a ficar já sem material, sente-se o isolamento, sem dúvida alguma. Mas os graciosenses são pessoas muito sociais. Há sempre convívios, coisas que no Pico já não há. Talvez porque eles estão mais isolados, toda a gente sai, vai só a um café, desde o mais novinho à mais idosa, há aquele convívio de sair à hora de almoço, sair depois do jantar, há um centro cultural que traz teatro, que traz cinema, que no Pico não há esse aspecto cultural. E se o meu pai está a ouvir, ele vai dizer, pois é, eu já sabia. Os graciosenses é que são cultos. Está muito bem. Mas é interessante, a Pico é uma ilha maior, a maior população também, e não tem esses aspectos, não é? Não tem, não. E a Graciosa foi a ilha por capita, a ilha com mais pianos. Praticamente toda a casa na Graciosa tinha um piano. Interessante, desconhecia isso. É verdade, é verdade. Então, já falamos da comparação das ilhas, mas entre os Estados Unidos e os Açores... Bem, eu posso dizer que há pessoas que vivem sempre com aquela saudade, porque se eu estou lá, não tenho que pagar para ir ao médico, porque assim, sabe? Não é bem assim. Aqui também não precisa pagar se tiver o Senior Home Health. Exatamente. Não é bem assim. Não paga, mas tem que esperar 5 ou 6 anos e talvez vai ficar mais doente à espera. Eu prefiro pagar e ser tratada, não é? Mas se eu tenho que escolher entre os dois países, eu prefiro estar cá. Viver lá, para quem viveu cá, é complicado. Exato. É complicado, a vida está muito cara, os ordenados não são como são cá, e cá nós trabalhamos, somos recompensados para ter uma vida saudável, e lá já é um pouco mais complicado. Juraci, muito obrigado, gostei da nossa conversa. Obrigada eu que agradeço e parabéns. Passamos a conhecer um lado da Juraci, que tal, eu já conhecia, mas muitos dos nossos telespectadores não conheciam. Agradeço muito. Muito obrigado pela visita se quiserem saber mais informações sobre o Senior Home Health, que foi a nossa primeira conversa, porque a Juraci, quando visita-nos aqui no Portuguese Channel, é quase sempre para falar do Senior Home Health. Aqui está o número 508-717-7278 e podem fazer qualquer pergunta à Juraci, que ela estará pronta para responder. Muito obrigado. Obrigada eu. Cumprimentos e parabéns ao Nuno. Também. Muito obrigado. Muito obrigado, Juraci. E diz ao teu filho boa escolha na vida. O nosso Adoro. Quima de maracujá. Muito bem. Voltaremos amanhã com mais Hora Quente. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.